Tem muito vendedor de consórcio que me segue, que me acompanha, que pergunta, poxa, mas eu tô começando no mercado, tô começando no ramo, o que eu faço, né? Quais são os passos, o que eu tenho, por onde que eu começo primeiro e assim por diante. Então, nesse vídeo, eu vou dar para você 10 passos para você que está começando no consórcio, para que você possa começar do jeito certo, para que você possa, de fato, colher bons frutos aí nesse nosso mercado. Vou dizer assim, que o nosso mercado está em plena expansão, pleno crescimento. Né? Se a gente pegar desde 2019 aí o consórcio, 2019 vendeu 134 bilhões de consórcio, né? Mas 2025 vendeu 500 bilhões. Né? A gente tem muito mais gente vendendo, muito mais gente comprando, muito crédito sendo vendido, ticket médio melhorando. Então, o consórcio está a plenos pulmões. Então, você talvez já está nesse mercado ou está começando no mercado, com certeza você está entrando num momento muito importante. E se você trabalhar do jeito certo, você vai conseguir ter bons resultados. Tá bom? Então, nesse vídeo aqui são 10 passos para quem está começando no consórcio, que você possa executar e começar do jeito certo. Primeiro passo. Agora que você está começando, você está aprendendo bastante coisa, mas a primeira coisa que é extremamente importante é nunca parar de ofertar o produto ativamente. Qual que é a diferença de você ofertar o produto ativamente de ser reativo? O reativo é a pessoa que espera a demanda chegar. Ah, o cliente veio para conversar comigo sobre consórcio. Na verdade, precisa ser o contrário. Precisa ser você que gera a demanda. É você que vai atrás. É você que conversa com as pessoas. É você que oferta. É você que marca reuniões. É você que faz as reuniões e mostra por que o consórcio é importante para a pessoa. Então, nunca deixe de ofertar o consórcio ativamente. Não seja uma pessoa que espera o milagre acontecer, que espera as pessoas virem conversar contigo sobre o consórcio. Porque geralmente a demanda reativa, que é essa que você espera, ela é uma demanda mais de curto prazo. E a demanda de curto prazo é um pouco mais difícil de atender no consórcio, até porque o consórcio é um produto de longo prazo, né? Então, o curto prazo ele vai ser geralmente um pouco mais difícil de atender. Agora, vamos lá. Segundo passo importante para você que está começando no consórcio. Sempre domine o mercado. Quando eu falo de dominar o mercado de atuação, é você entender de fato o produto, entender as variáveis, entender o que pode ou não pode fazer na tua administradora, estudar, sabe? Entender a fundo. Vou dizer que quando eu comecei no consórcio, eu tinha muito esse medo assim, né? Poxa, será que eu sei tudo e tal? Assim, ó, 90% das coisas a gente vai aprendendo no meio do caminho. Então, mas eu posso comprar um imóvel que não tem escritura, por exemplo, né? Para quem está começando, talvez isso é uma pergunta um pouco mais complicada, por será que pode, será que não pode, né? Só que quando você checa com a tua administradora uma vez, você nunca mais vai precisar checar, porque agora você sabe. Então, o que eu quero dizer? Estude o produto, estude a tua administradora, estude as variáveis que tem no produto, estude o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Estude os cálculos financeiros e matemáticos do produto, a viabilidade financeira do consórcio, domine o mercado, conheça os números. Por exemplo, eu dei um dado que em 2019 vendeu 134 bilhões de consórcio, em 2025 vendeu 500 bilhões, em 2019 o Brasil tinha 7 milhões de participantes ativos no consórcio. 2025 passou de 12 milhões de participantes ativos, a gente está falando de pelo menos dobrar o mercado, né, em 5, 6 anos. Então, o que eu estou dizendo? Dados de mercado que eu conheço. Por quê? Porque eu estudo o mercado. Eu sei do mercado que eu atuo. Nenhum vendedor pode entrar em um mercado sem conhecer do mercado. Então, você tem que conhecer do mercado. Hoje tem dados da ABAC. A ABAC é a Associação Brasileira dos Administradores de Consórcio. Entra no site dela, baixa os materiais, leia, estude os números, os gráficos, entenda quem são as pessoas que estão comprando, aonde estão comprando, que tipo de produto está vendendo. Por quê? Porque você vai ter assunto para conversar sempre com as pessoas quando você for falar de consórcio e você vai mostrar para as pessoas que você tem domínio daquilo que você está fazendo. Terceiro, conheça bem a pessoa que você vai conversar. Uma coisa que é muito bacana quando a gente faz prospecção de clientes, quando eu falo, né, de ofertar ativamente, a gente não deve simplesmente só ofertar por ofertar, mas a gente tem que ofertar com um propósito. Então, quando eu vou conversar com qualquer pessoa sobre o produto, eu converso com essa pessoa entendendo minimamente quem ela é. Quer ver um exemplo prático? Eu quero conversar com um médico sobre consórcio. O que eu vou fazer? Minimamente eu vou entrar no Instagram desse médico e descobrir se ele tem família, se tem filhos, se ele gosta de viajar, o que ele faz, qual que é o hobby dele, que tipo de foto ele tem, porque dentro do Instagram dele eu consigo. Se é um Instagram que às vezes está posicionado para vender algum produto, eu vou entender, poxa, esse cara aqui é, sei lá, cirurgião plástico. O que você vai ter? Você vai conhecer um pouco mais da pessoa com quem você vai conversar. E também, esse terceiro pilar, ele tem mais uma variável. Além de você conhecer a pessoa que você vai conversar, você tem que entender quem são as pessoas que são compradoras de consórcio.
E aos poucos você vai perceber que não existe um único perfil ideal. Você vai perceber que o mercado hoje, quando você vai comprar qualquer bem, ou você vai comprar à vista, ou você vai financiar, ou você vai fazer um consórcio. Via de regra, as pessoas não têm necessidade de comprar no curto prazo. Às vezes você vai começar no consórcio por conta de você ficar numa demanda reativa, esperando o cliente certo vir conversar contigo. Você vai ficar pensando assim, mas os clientes são imediatistas. Mas na verdade não é que as pessoas são imediatistas, é que você está no reativo esperando as pessoas virem, e quem vai vir é a pessoa que está com necessidade de consumo. Quando você vai e oferta ativamente com a metodologia, que eu vou falar um pouco mais pra frente, fica melhor de você conversar, você que vai gerar demanda e vai mostrar porque as pessoas não precisam comprar nada no curto prazo. E se você identifica, por exemplo, quer ver um negócio bem simples? Se você for olhar para tua família, para os teus irmãos, para os teus primos, para os teus tios, a grande parte deles não vai comprar um imóvel esse ano, mas vai comprar um imóvel no futuro. Quando o futuro chegar, ou vão comprar à vista, ou vão financiar, ou vão fazer o consórcio. Veja, ou à vista não faz sentido, porque eu vou me descapitalizar, vou perder a rentabilidade da minha grana que está aplicada. O financiamento não faz sentido, porque eles nem precisam nada agora por curto prazo. E custa caro, fora a descapitalização da entrada que um financiamento tem. A única opção que sobra é o consórcio. Se a vista é ruim, se financiar é pior, a única opção que sobra é consórcio. Aí começa a ver, vai começar a perceber que todo mundo é um perfil para comprar. Por quê? Porque no futuro todo mundo vai fazer algo de ordem financeira que precisa de dinheiro para comprar imóvel. Então, que é o terceiro pilar aqui, conhecer bem a pessoa que você vai falar. Você entender que tipo de investimento a pessoa faz e você agora entende que, poxa, você é uma pessoa que precisa de um consórcio, porque no dia que ela for comprar um bem, ela vai ter um consórcio que ela vai poder utilizar para comprar o bem. Quarto ponto. Entenda que existe um processo de venda para consórcio. Não queira fazer de qualquer jeito. Tenha uma metodologia validada para você trabalhar. Dentro do método Enriqueça com Consórcio, a gente ensina a metodologia que já transformou milhares de vendedores de consórcio, que aplicam a estratégia, que aplicam a nossa tese. O processo no macro é o seguinte: se eu entendo que todas as pessoas precisam ter um consórcio, o que eu preciso fazer? Marcar reuniões para mostrar para essa pessoa que ela precisa ter um consórcio. Então eu não vou simplesmente fazer uma oferta e falar assim, você tem que comprar um consórcio, porque eu tenho oportunidade única, porque eu tô aqui com uma proposta de 0 taxa de adesão, com parcela reduzida. Poxa, isso até pode funcionar, tá? Mas vai funcionar menos do que se você simplesmente marcar uma reunião. Um exemplo prático, eu vou ligar para uma pessoa aqui e vou falar assim, Cauã, poxa, legal aí, obrigado por ter me atendido. Deixa eu falar um negócio. Sabe que agora eu tô trabalhando com consórcio também, eu quero marcar um café pra gente conversar. Quero te apresentar algumas estratégias para que você ganhe um pouco mais de dinheiro, utilizando o consórcio também. Você pode hoje à tarde a gente tomar um café para falar sobre o assunto? Perceba, qual que é a minha abordagem? Eu só tô querendo marcar um café para falar sobre o consórcio com o Cauã, para falar de estratégias que vão fazer com que ele ganhe mais dinheiro utilizando o consórcio. Por quê? Porque é sobre ele, não sobre mim. Então eu quero eu quero dar resultado na vida dele, então é por isso que eu tô querendo marcar reunião. Entenda que existe um processo para vender consórcio. Você marca a reunião, então prospecção não é para vender, é para marcar a reunião. Você marca a reunião e no momento da reunião você aplica uma metodologia de condução de reunião que tem 4 pilares, que a gente inclusive ensina dentro do método Enriqueça com Consórcio, que é situação, credibilidade, conteúdo e oferta. E aí você conduz essa pessoa para o fechamento, utilizando a matriz de fechamento, que é motivo, prazo e checkmate. Também a gente ensina dentro do método DCC. Então, quarto pilar é: entenda que existe um processo para vender consórcio. Não é aos 4 ventos de qualquer jeito. Mas Wesley, eu conheço pessoas que estão vendendo muito consórcio sem metodologia nenhuma. Pode acontecer? Óbvio que pode acontecer. Pode acontecer tudo nesse mundo. Se você adotar uma metodologia validada que funciona, você vai sofrer menos, principalmente agora que você está começando. Quinto, aprenda técnicas. Quando eu falo de metodologia, é como você vai trabalhar. A técnica é aquilo que você aplica na tua reunião. Um exemplo muito prático, a técnica de fechamento, que é a matriz de fechamento, motivo, prazo e checkmate. O que a gente na prática ensina, né? Que todas as pessoas não fecham por um motivo. Você precisa descobrir qual é o motivo, isso é uma técnica. Você descobre o motivo. E a gente sempre simplifica, a gente sempre fala aqui que uma operação de consórcio tem que ter 3 coisas: simplicidade, objetividade e método. Então é simples. A matriz de fechamento é muito simples. Quando a pessoa não está fechando contigo, ela não está fechando por algum motivo que a gente tem que descobrir. Como que a gente descobre? Perguntando. Isso é uma técnica. Então, que você está chegando no final da negociação e teu cliente fala, poxa, eu vou ver e te falo, um exemplo prático, você vai falar assim, poxa, legal, que você vai ver, vai me falar e tal. Mas deixa eu te falar, eu te apresentei aqui, você gostou de tudo que eu falei, você concordou com tudo. O que faria você não fechar agora comigo? Estou aplicando uma técnica rápida, prática, para que o meu cliente me diga o porquê que ele não vai fechar. E o porquê que ele não está fechando geralmente é uma objeção.
essa objeção eu trato com técnica e conduzo para o fechamento. Então assim, ó, o quinto passo é entender técnicas. Técnicas de condução de reunião e de fechamentos de venda. Sexto passo, seja uma pessoa organizada. Isso aqui é extremamente importante. Se você quer vender consórcio, que é um produto de planejamento que ajuda as pessoas a se organizar, você precisa minimamente ser uma pessoa organizada. Não dá para você ser uma pessoa que é desorganizada e querer vender um produto que ajuda as pessoas a se organizar. Então você precisa ter minimamente uma organização no teu dia a dia. Então, horários bem definidos, metas bem estabelecidas. Você precisa ser uma pessoa que tenha rotina de trabalho. Imagina você não ser uma pessoa organizada e querer vender um produto que traz organização financeira, né? Você compraria de você mesmo? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Você acha que você compraria de você um produto de 15, 18 anos, que é o consórcio de imóvel, por exemplo? A pessoa tem que ter muita confiança. A confiança começa com o cliente entendendo que você é uma pessoa organizada. Sétimo passo, perca o medo do não. Falar para você que assim, ó, esse é um dos maiores problemas que fazem com que os vendedores desistam, porque a maioria das pessoas vai dizer não para você. Vou dar um exemplo muito prático. Se você for tentar prospectar, marcar 100 reuniões e você conseguir marcar 30, concorda comigo que você teve 70 nãos? Ou 70 pessoas que te ignoraram? A maioria vai te dizer não. Dessas 30 reuniões, talvez você vai fechar aí 5, 10, dependendo do teu percentual de conversão. Você concorda comigo que das 100 pessoas que você começou, 90 te disseram não? Perca o medo do não, porque o não faz parte do meio do caminho. Imagina agora você não ter feito nada. Você não teria tomado 90 nãos, mas também você não teria os 10 sims. Então, para vender consórcio, a gente entende sempre que a conversão ela costuma ser um pouco mais baixa, porque é um produto de longo prazo e as pessoas elas têm mais dificuldade de tomar decisão para produtos de longo prazo. O que você precisa ter? Tudo aquilo que eu já falei, técnica, ser organizado, processo de vendas, para você não ter mais medo do não, porque o não ele vai fazer parte da tua vida. Oitavo passo, saiba onde você está errando e corrija rápido. Quer ver? Em toda a nossa vida, a gente comete muitos erros. A gente comete erros, só que a gente tem dificuldade de identificar o erro e corrigir. Vou dar um exemplo muito prático. Você fez 150 tentativas de marcação de reuniões com 150 pessoas diferentes e não conseguiu marcar nenhuma reunião. Você vai continuar com a mesma abordagem ou vai trocar? É óbvio que você vai trocar. Por quê? Porque não está dando certo aquilo que você está fazendo. Por que isso, o óbvio tem que ser dito? Porque eu vejo muitas vezes as pessoas me falam assim, Wesley, eu usei uma abordagem aqui, eu liguei para 400 pessoas, eu não consegui marcar nenhuma reunião. Óbvio, porque a tua abordagem com certeza está errada. E se você percebeu que você fez 400 ligações, você não conseguiu marcar uma única reunião, com certeza a abordagem está errada. Então saiba aonde você está errando e corrija rápido. Costumo dizer que a gente precisa errar rápido, corrigir rápido para acertar rápido. Então, executa e sempre seja crítico do teu trabalho. Poxa, aqui eu fiz isso, o que eu poderia ter feito melhor? Poderia ter feito melhor isso, então já corrija e já melhore. Então sempre você tem que ser uma pessoa ensinável, que tenha autocrítica para se desenvolver. Nono, acompanhe os seus indicadores. Geralmente um vendedor de consórcio não acompanha os indicadores. Não acompanha. Um exemplo que eu fiquei dando aqui para você, né? Você fez 100 ligações para marcar reuniões, conseguiu marcar 30 e das 30 você conseguiu fazer 5 vendas. Cara, você tem que ter isso. Você tem que saber o teu número. Talvez o teu número seja outro. Talvez o teu número seja 100 tentativas de marcação de reuniões para conseguir marcar 60 reuniões e de 60 fechar 30 vendas. Sensacional. Só que o quê? Você precisa saber os teus números. Eu converso com muita gente que já tem operação de consórcio há muito tempo e não conhece os números. Não tem como, porque sabe por quê? Porque aí você não sabe o que você vai fazer amanhã. Exemplo prático que eu sempre falo. Poxa, eu tenho uma empresa de consórcio, eu sou dono de uma empresa de consórcio. O que eu faço no meu planejamento estratégico do ano? Eu descubro qual que é a minha meta de lucro líquido para o próximo ano. Minha meta de lucro líquido é X. Para eu vender esse X, eu tenho que saber qual é a margem do meu negócio. Então eu olho para o ano passado e vejo, poxa, a margem do meu negócio é tanto. Então eu preciso faturar tanto. Para faturar tanto, eu preciso fazer tantas vendas. Para fazer tantas vendas, eu preciso fazer tantas reuniões, tantas prospecções. Você percebeu? Existe um caminho. As coisas não acontecem do nada. Então você tem que acompanhar os teus indicadores. O indicador mais básico para você que está começando, porque hoje eu estou há mais tempo no negócio, você está começando, você tem que ter um indicador básico, que é o seguinte. Primeiro, quantas ligações você precisa fazer para marcar no mínimo uma reunião? A cada quantas reuniões você fecha uma venda? E qual é o ticket médio das suas vendas? Porque aí você vai conseguir definir alvos. Por exemplo, eu quero vender 1 milhão por mês. Beleza, quero vender 1 milhão por mês. O meu ticket médio é de 200 mil,
O que é ticket médio? É a média das vendas que eu faço. Então, logo, você precisa fazer 5 vendas. Ah, mas eu fecho 10% das minhas reuniões. Então, você precisa fazer 50 reuniões, sim ou sim, esse mês. Poxa, eu só consigo marcar, a cada 2 ligações que eu faço, eu consigo marcar uma reunião. Então, você vai precisar fazer 100 tentativas de marcação de reunião com pessoas para você conseguir fazer 50 reuniões, fazer 5 vendas de 200 mil, que vai dar 1 milhão. Perceba, só que se você não tiver um acompanhamento desse teu indicador, você não vai para lugar nenhum. Então, você está começando agora, esse nono passo é isso. Último passo. É muito importante que você tenha um acompanhamento, uma pessoa que caminhe do teu lado. O método Enriqueça com Consórcio te ensina a trilhar essa jornada no detalhe. Se fez sentido para você esse vídeo aqui de poucos minutos, imagina você ter horas e horas de aulas que nós temos dentro do método Enriqueça com Consórcio e dentro da mentoria do ECC. Então o 10º passo é você não caminhar sozinho, é você caminhar conosco, caminhar com o ECC, caminhar com o Wesley e ter sucesso dentro do negócio de consórcio. Vamos revisar tudo? Primeiro, nunca pare de ofertar ativamente. Segundo, domina o mercado de atuação. Terceiro, conheça bem a pessoa que você vai falar, o cliente e quem são as pessoas compradoras. Quarto, entenda que existe um processo para você vender consórcio. Quinto, aprenda técnicas de negociação, de fechamento. Sexto, seja uma pessoa organizada, porque ninguém compra de um desorganizado. Ou poucos compram. Perca o medo do não, você vai ganhar muito mais nãos do que sims. Oitavo, saiba onde você está errando e corrija rápido. Nono, acompanhe sempre os teus indicadores para você não ficar perdido na tua operação. E 10º, seja acompanhado pelo ECC. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.